Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de 30% para transferência. Inscreva-se. unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. Eu recebendo duas personalidades hoje, o Padre Júlio Lancelotti mais uma vez. Eu sempre me coloco aqui no Cultura Geral como um soldado do Padre Júlio. Eu queria ir em São Paulo agora, estou em Belo Horizonte, em Nova Lima. Queria ir lá em São Paulo, na Moca, conhecê-lo. Mas com essa confusão toda do Covid, tá uma coisa impressionante. Em todos os lugares aumentaram os casos, né? A eleição trouxe essa deplorável surpresa para todos nós, né? E sem contar que a gente tem aí o Bial tratou muito bem disso ontem, disso que rodou nas redes sociais, né? Nós temos aí, como diz o Gessé Souza, nós temos um imbecil de fato no comando. Então, a gente está numa situação muito complicada, né? Mas, para a gente conversar um pouco sobre a fé cristã, a gente conversar um pouco sobre solidariedade, colocar uma aguinha na fervura dessa confusão toda que a gente tem vivido, dessa falta de amor, eu trago de novo com uma parceria aqui entre o Cultura Geral, a editora Contra a Corrente, a Rádio Cultura de Curitiba e a TV Banqueta, o Padre Júlio Lancelotti. Padre, seja muito bem-vindo mais uma vez para a gente poder conversar sobre esse assunto. Eu acho que não se esgota o assunto da solidariedade, né? Principalmente nesses tempos de amargura que a gente tem vivido. Boa noite, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, agradeço a possibilidade de estar com vocês. E eu tenho dito nesse tempo de pandemia que a solidariedade não pode ser pandêmica, ela tem que ser endêmica. E a solidariedade tem que entrar nas estruturas sociais, na economia, na política, e uma das questões muito fortes e que a editora Contra a Corrente tem uma linha bastante clara nisso, é a linha de enfrentar as desigualdades e enfrentar todas as fobias. Zé Barbosa Júnior, seja muito bem-vindo. Eu acho que é muito importante tratar disso tudo. Esse mundo é muito pequeno, viu, Padre? Porque eu descobri agora que o Zé Roberto é amigo do Fabrício Velic, um amigo meu aqui de Belo Horizonte, já é até sócio do programa também. Zé, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer te receber, viu? Prazer, Ederson, um prazer estar junto aqui com o Padre Júlio, que é também alguém que eu admiro muito na caminhada cristã, e é um prazer a gente estar aqui para conversar sobre esse tema, que acho que a gente precisa urgentemente tratar dessas coisas no Brasil hoje, principalmente, como você falou no começo, pelo desgoverno que a gente tem, né? A gente não tem um governo, a gente tem um desgoverno. O imbecil chegou no poder e legitimou os outros imbecis por aí. Esse é o problema. E a gente está vendo o circo pegar fogo no Brasil inteiro. Padre Júlio, conta um pouquinho da sua luta, um pouquinho da sua obra também, sua obra literária. O que você tem feito e como é que a gente pode trazer de tudo isso que a gente está vivendo um pouco mais de amor? Eu acho que espaços de falas como esse é importante, né, nesse momento que a gente está vivendo. E eu queria ouvir do senhor o tamanho da luta, o tamanho da solidariedade que o senhor carrega no peito e junto com a Contracorrente, com esses espaços que a gente tem aberto aqui, Cultura Geral, TV Banqueta, a Rádio Cultura de Curitiba, trazer para as pessoas essa luz no fim do túnel, né? Se é que a gente pode tratar desse jeito, né? Então, uma das populações que mais chama atenção hoje no Brasil, e são muitos que estão sendo atingidos, como os quilombolas, os grupos, as nações indígenas, os grupos ancestrais. Nós também vemos os presos, que são muito odiados e maltratados. Veja agora no protocolo de vacina, eles não entraram, foi preciso uma pressão
para que eles sejam considerados prioridade junto com os funcionários do sistema carcerário, mas chama muita atenção o aumento vertiginoso da população em situação de rua. Hoje, em todas as cidades do Brasil, as grandes cidades, o aumento da população de rua é vertiginoso. Veja Belo Horizonte, São Paulo, que aumentou mais de 53%, o Rio de Janeiro, que tem um aumento espantoso, Florianópolis, mas desde Natal, Manaus, Fortaleza, e o próprio IPEA considera, e eu acho que esse número ainda está abaixo do real, mais de 220 mil pessoas vivendo em situação de rua nas cidades brasileiras. Aumenta o número de mulheres, de grupos familiares, aumenta o número de crianças. E a população de rua, eu acho que esse é um ponto importante, não é a causa, é o efeito. E muitas pessoas, e muitos grupos, ficam querendo ver a população de rua como a causa do problema. E veem essa população como problema de segurança e problema que deve ser atacado de forma violenta. Aqui em São Paulo, isso sempre acontece. O que nós procuramos na nossa ação? Eu não digo que eu trabalho com a população em situação de rua, eu convivo com a população em situação de rua. E essa convivência que é o fundamental para nós, porque você só defende quem você ama. E é o amor que te põe na defesa daqueles que, diante da nossa conjuntura, são indefensáveis. Ninguém quer defender a população de rua. Ao contrário, todo mundo os vê como suspeitos, os vê como um problema. Veja tudo que está acontecendo aqui em São Paulo com a chamada, entre aspas, Cracolândia. Até hoje eu conversava com um jornalista que é muito conhecido, que é o Fábio Diamante, dizendo qual a diferença da Cracolândia com o happy hour da porta de muitas universidades e faculdades. Até ele me lembrou que na USP de São Paulo, a sexta-feira é chamada de sexta-cheira. Então, mas é a questão da desigualdade, é a questão da pobreza. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O problema da Cracolândia não é a droga, o problema da Cracolândia é a pobreza. Porque se eles não fossem pobres, extremamente pobres, ninguém os veria. Eles estariam nos seus quartos, nos seus apartamentos, nas suas coberturas, no condomínio, e ninguém os veria e não teria problema nenhum. A questão lá é a desigualdade, é a pobreza. E todos esses ataques à Cracolândia é o ódio aos pobres. O que nós procuramos é, nessa convivência, nos aproximarmos das pessoas, estabelecermos vínculo e termos condições de lutarmos com eles, não para eles. E o Papa Francisco pediu muito isso na mensagem aos movimentos sociais, aos movimentos populares. Não lutem por eles, lutem com eles. É uma luta mais demorada, que exige ter um sentido histórico, é uma luta mais difícil, mas é a única que acreditamos ser a verdadeira. Por isso eu tenho dito em muitos momentos que eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel até o fim. Esse homem, quando fala, ele até arrepia, não tem jeito, não. É uma força que é uma coisa impressionante. Eu tenho um exemplo aqui também em Belo Horizonte, de um padre nesse mesmo perfil, que é uma gracinha também, ele trabalha com as pessoas que têm com dependência química, né? Tudo aquilo que ele recebeu de herança, ele aplicou, Padre Oswaldo. É uma coisa assim, impressionante. Você chega, você sente a força da pessoa, né? Te encoraja cada vez mais, né? Zé, muito pouco ou quase nada. Esse é o título do seu livro e ele tem também uma coisa de reflexão da vida cristã. Fala um pouquinho para a gente. O livro ele traz essa perspectiva são textos que eu escrevi durante 10 anos. Então, são textos de uma caminhada cristã, exatamente dessa caminhada que se dá geralmente à margem, né, daquilo que se chama do estabelecimento, do establishment, vamos dizer assim, evangélico no Brasil,
né? É difícil caminhar com, por exemplo, a Convenção Batista Brasileira, da qual eu ainda faço parte, apesar de hoje fazer parte também da Aliança de Batistas do Brasil, mas de uma aliança de uma convenção que está praticamente fechada com o bolsonarismo. Então, essas coisas vão sendo refletidas nos textos, né? São textos que chamam para esse desafio, que chamam para essa coisa do evangelho na vivência mais diária. Isso que o padre Júlio falou, eu acho que é muito importante e, de alguma forma, eu tento trazer isso também nos textos. Por isso o título do livro, Muito Pouco ou Quase Nada, porque é o básico, é aquilo que eu acho que todo cristão deveria fazer como uma consequência natural da fé. E não como uma coisa forçada, não como uma coisa, né, assim, de muito trabalho. Eu vejo o padre Júlio falando dessa coisa de estar com eles ao invés de lutar por eles, e eu penso no Evangelho. Hoje a gente está perto de celebrar o Natal, e isso é bem interessante porque é exatamente essa a mensagem. Não é mais Deus tomando o partido dos pobres, é Deus se fazendo pobre. É diferente, isso faz toda a diferença. Não é mais um Deus que defende o pobre, é um Deus que se faz pobre, sente a dor. E o que eu trago nos textos é um pouco dessa dor, dessa vivência, dessas coisas que eu vou vivendo no dia a dia, do desencanto, por exemplo, por essa teologia acadêmica que afasta mais do que aproxima das pessoas, né? Dessa teologia que muitas vezes ela é uma teologia só de púlpito, só de altar, e que perde a essência, que é o estar junto, que é o caminhar com, que é o estar ali abraçando e vivendo com as pessoas. Então, essa é uma proposta que está constantemente no livro, trazendo essas provocações. Olha, para onde a nossa fé está levando? A fé está levando para ser uma coisa mais racional, mais do discurso ou da prática, da vivência? Então, isso é uma coisa que me aconteceu principalmente nos últimos 10 anos, e de 6 anos para cá, então, com a minha aproximação com as comunidades LGBT e as comunidades de matriz africana, as religiões de matriz africana, isso para mim foi uma bomba, assim, porque eu percebi uma realidade que a gente, nas igrejas, desconsidera totalmente, assim como, por exemplo, a realidade das pessoas em situação de rua, que o Padre Júlio convive plenamente. O padre, eu queria fazer um recorte. O Zé Barbosa, ele colocou essa situação que é muito importante e é uma população que o senhor está sempre preocupado com ela, né? Que também é a população LGBTQIA+. Você, às vezes, o senhor coloca algumas postagens que mexem com o coração da gente, né? Eu lembro de uma foto que o senhor colocou de uma pessoa que chegou para pegar o pão e o rosto dele era o semblante de Jesus, e esse foi só Jesus. Que bom te encontrar aqui hoje. Como é que o senhor se sente, como é que o senhor vê essas pessoas que estão... tem as pessoas que estão à margem e tem as pessoas que estão à margem da margem. A Duda Salabert, que é a vereadora mais votada de todos os tempos aqui em Belo Horizonte, que é transexual, é a primeira da história. Ela, no meu programa, que ela fez nós fizemos 3 pautas aqui, e teve uma fala dela que foi muito marcante, e tem 3 anos que eu uso essa frase dela. A qualidade de ser humano, ela não é lhe dada, você precisa conquistá-la. Então, padre, quando eu vejo o senhor trabalhando daquele jeito, eu vejo que o senhor dá dignidade e percebe isso muito claro, que essa dignidade e essa qualidade de ser humano falta em muitas pessoas ser reconhecida. Como é que o senhor vê tudo isso? Olha, é muito tocante na convivência, e isso que foi dito, né? Deus não mais defende o pobre, ele se faz pobre. E se fazendo pobre, se faz fraco, se faz pequeno, se faz insignificante, se faz até anônimo, desconhecido. Jesus foi até confundido. Ele mesmo pergunta: quem dizem que eu sou?
e alguns achavam que ele era o Elias, outros que ele era o João Batista, outros que ele era o Jeremias, ou algum dos profetas. Então, quando eu vejo esses irmãos em situação de rua, numa situação de tanta fragilidade, é uma coisa que me toca profundamente sentir o apelo, um apelo divino, um apelo de que Deus está ali presente naquela fragilidade a qual eu devo me aproximar com muito respeito. Eu aprendi agora, e estou aprendendo muito durante essa pandemia, a olhar os olhos dessas pessoas. Porque com a máscara, o que a gente primeiro vê são os olhos. E eu tenho me alfabetizado nesse olhar, de entender o que esse olhar está me dizendo, entender o que é que eles estão dizendo. Às vezes estão com raiva, às vezes com medo, às vezes com alegria. Mas é interessante, quando o meu olhar se liga no olhar deles, eu vejo imediatamente aquele olhar sorrir, ou aquele olhar quase que admirado de estar sendo olhado, porque é o olhar do outro que te dá sentido que você existe, você está vendo. Às vezes eles até se assustam com o olhar, porque quem é que olha para eles? Não que os vê amontoados, mas que olha para o rosto deles, que olha nos olhos deles, que vê se naquele olhar tem brilho ou tem lágrima, se naquele olhar está te dizendo alguma coisa ou está emudecido pela solidão. É difícil de nós aprendermos isso, porque o nosso olhar, a nossa percepção é muito seletiva. E nós queremos ver a imagem do divino no bonito, no belo, no estético. Não é fácil vê-lo no pobre, no abandonado, no repugnante, no sujo, no largado. Hoje, logo de manhã, quando eu cheguei na igreja, eram um pouco mais de 6:30 da manhã, eu vi um catador que eu conheço, que tem um apelido até interessante, o apelido dele é Bonitinho. E eu vi o Bonitinho deitado no chão, com o rosto na calçada, e o único que estava do lado dele é o Barbinha, que é um cachorro, que era de um outro morador de rua que morreu e ficou para o Bonitinho cuidar do Barbinha. E eu chamei o Bonitinho e falei, oi, ele só fez um sinal com a mão, aí eu vi que ele não estava bem. Me tocou demais a situação dele hoje pela manhã. Aí ele sentou e eu disse para ele, você está molhado, porque tinha chovido muito. Aí ele foi balbuciando, que não era tanto a roupa que estava molhada. Eu disse, você está com fome, você comeu? Ele disse, eu queria comer. Aí logo entrei na igreja para buscar um achocolatado e alguma coisa para ele comer. E logo acionei o serviço de saúde dos consultórios de rua. O Bonitinho está até agora no hospital, deve estar com um quadro de tuberculose, talvez de pneumonia, ele estava tossindo muito e estava sem máscara. E aí eu disse para ele, venha pôr a máscara. Mas ele não conseguia ele mesmo pôr, e eu pus a máscara nele. E é interessante que muita gente, alguém fez a foto da hora que eu pus a máscara, está dizendo para mim, você estava sem luva, você estava não sei quanto. Realmente, naquela hora, eu já tinha tirado a luva, só estava com a máscara. E eu disse, cuidar é um risco. Cuidar é um risco. Agora, olhar para esse ser humano que estava com o rosto na calçada, no cimento, tão desprotegido, tão abandonado. E eu conheço a família dele. Ele tem filhos, tem uma família, mas por vários motivos que não veem agora a situação e nem nos cabe julgar, eu tenho que ver nele o Deus que me pede socorro, o Deus que está ali desprotegido. E nisso que foi dito, que eu acho que é tão importante, é um Deus que se faz tão fraco que não se defende. Deus não se defende. Gente, vou fazer um intervalinho, não saia daí. O Padre Júlio faz isso com a gente, tá? Ele enche o olho da gente de lágrimas, né? Porque isso aí não tem um coração, não. Isso tem um caminhão de coração no peito. Um minutinho só e a gente estará de volta com mais Cultura Geral. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom, de volta com Cultura Geral. Zé,
antes do intervalo, nós conversamos aqui, o Padre Júlio deu essa lição de humanidade para a gente. Como é que você sente, Zé, não só vivendo o que você viveu aqui em Belo Horizonte, na prática, com as coisas que você escreveu, e esse privilégio que a gente está tendo, né? Eu, pela segunda vez, de fazer uma conversa em que eu já nem trato como entrevista, eu trato como um diálogo, uma conversa e tal. Quando o Padre Júlio foi ameaçado de morte, a Rádio Itatiaia, a Edilene Lopes, ela me ligou e perguntou se eu conseguiria o contato do padre para ele dar uma entrevista para ela, que estava todo mundo muito chocado, porque estava todo mundo, eu liguei para ela e falei assim, olha, Edilene, vamos pegar a força da Itatiaia e vamos dar força para o padre, vamos fazer um movimento. Liguei para os meus amigos de São Paulo, as pessoas que deram entrevista aqui, dei o telefone do Padre Júlio para fazer o contato com ele, os advogados, o Augusto de Arruda Botelho se colocou à disposição na mesma hora. E isso mexe muito com a gente, mexe muito com todo mundo. E como é que você vê todo esse movimento e como é que você vê isso na sua literatura? Eu vejo isso não só na minha literatura, como na minha prática pastoral, né? Como pastor também atuando nessas áreas, a gente percebe isso o tempo todo, né? Aí, por exemplo, aí em BH eu trabalhei muito com o pessoal na região da Isidora, né? Lá nas ocupações, também com a ocupação Carolina Maria de Jesus, lá no centro da cidade. E quando a gente se põe nessa luta, e como o Padre Júlio falou, quando a gente se põe com essas pessoas e sente a dor dessas pessoas e a luta, a gente corre riscos, né? A gente mexe com poderes que não querem ser destituídos. Quando o Padre Júlio é ameaçado, todos nós somos ameaçados nele. Todo esse trabalho é ameaçado. O Frei Gilvander é ameaçado em Minas. Entendeu? Todos nós somos ameaçados nesse momento. Então, ou a gente toma essa dor para a gente e soma forças e trabalha junto e chega junto, porque assim, se eu não luto pelo Padre Júlio, se eu não luto pelo Frei Gilvander, se eu não luto pelos meus irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos, eu não luto pelo Evangelho, eu não luto por mim. E eu percebo neles, e percebo nisso também, a consequência clara do Evangelho. O Evangelho é isso, é incomodar os poderosos. A essência do Evangelho é a denúncia da injustiça. A essência do Evangelho é se fazer, é essa coisa do Deus indefeso, né? Essa coisa do Deus que engraçado que a gente inverte tudo nas igrejas, né? A gente só fala do Deus onipotente, do Deus onisciente, e exatamente para fechar os olhos e não perceber que Deus está naquele que morre, que Deus está naquele que é fraco. Eu lembro de um diálogo trazido pelo Dietrich Bonhoeffer, que lutou contra o Reich de Hitler, e alguém perguntando quando alguém estava sendo executado num campo de concentração, falando, onde é que está Deus? E ele falou, Deus está lá, sendo executado. É exatamente essa percepção. E quando a gente enxerga Deus nessas coisas, muda toda a nossa percepção de evangelho. Isso vai permear nas nossas falas, nos nossos escritos, né, nas nossas postagens, em tudo aquilo que a gente faz, porque a vida passa a ser isso. Porque não tem outra forma de ser. Acho que quando a gente abraça isso, quando a gente entende isso como a essência do Evangelho, não tem para onde fugir. Esse é o caminho. Padre Júlio, como que o senhor enxerga, está muito próximo dessas pessoas, como é que você percebe a crueldade do capitalismo, da globalização, né, dessa ideia que vem agora de escola de Chicago, né, um negócio que está completamente ultrapassado, né, há muito tempo, onde a humanidade fica em segundo lugar, né? Vamos salvar a economia, vamos salvar o dinheiro, vamos salvar o dinheiro de quem já tem muito dinheiro, né?
e vamos jogar na lata do lixo, no esgoto, aquelas pessoas que a gente não precisa delas. Aí teve esse episódio agora da Cracolândia, e a leitura que se passa até na grande mídia é de um ataque daquelas pessoas. E, na realidade, o que eu percebo, o meu olhar é muito crítico para essas coisas. Quando nós conversamos da outra vez, e quando eu vou lendo as coisas, vou estudando, a gente percebe que a população de rua aumentou demais. E é óbvio que esses lugares onde está a Cracolândia recebem essas pessoas também. Então, foi confinando, foi empurrando essas pessoas para dentro da sua própria miséria, né? E aí explode um caldeirão desse, porque essas pessoas elas precisam da intervenção do Estado para cuidar delas, né? Essa é a função principal do Estado, né? Não é bater nelas, não é matá-las, não é nada disso. A função principal do Estado é cuidar das pessoas, dividir e distribuir renda, porque senão seria um Estado absolutista, né? Como é que o senhor vê essa barbárie que é esse mundo do capital exacerbado, onde as pessoas perdem o sentido? São Paulo tem muitas, as capitais, né, tem muito dessa característica, né? De não enxergar o outro, não ter empatia, não se colocar no lugar do outro. Como é que o senhor vê isso, padre? O Papa Francisco, que está fazendo aniversário hoje, inclusive, né? Vamos parabenizá-lo. Aniversário do Papa Francisco. Ele, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele coloca de que os descartados, eu gosto muito bem desse conceito de descartado, ele é melhor do que excluído, porque o neoliberalismo, esse capitalismo neoliberal, ele descarta. Não tem uma política de encarte. Quando a gente fala de excluído, tem uma política de inclusão, que, no fim, é como o próprio Papa Francisco diz, palavras que se inventam para dizer coisas que não fazemos. Então, o descarte, ele é muito marcante e definitivo. O que você faz com um copo descartável? O que você faz com um talher descartável? O que você faz com uma toalha descartável? Vai para o lixo. Então, o neoliberalismo tem uma lógica. A lógica desse sistema é o descarte. Então, essas pessoas são a lógica desse sistema. Elas só vão diminuir, desaparecer ou ter uma nova forma de encaminhamento com a mudança desse sistema. Muitas vezes nós achamos que podemos humanizar o capitalismo. O capitalismo é, por definição, desumano. É até interessante quando você usa essa mesma palavra. É a capital do Estado, o capital do sistema. Quer dizer, é o mais importante. Onde está o centro? Onde é que está o centro? Está no mercado financeiro, está na especulação, está no ganho, está no lucro. Então, essas pessoas descartadas, elas não contam. E eu até tenho uma dificuldade de aceitar a palavra política pública, porque política pública é o que sobra para o pobre. Então, é a política pública de assistência social. Eu vi uma vez um prefeito que, até na casa do arcebispo, foi lá se queixar de mim, eu estava nessa reunião e ele estava cobrando muito, e ele falou, nós fazemos o que é possível. Eu falei, pois é, vocês não têm que fazer o que é possível, vocês têm que fazer o que é necessário para eles. O que é possível para vocês não é o necessário para eles, não é o que eles necessitam. Então, por isso, a maldade desse sistema é a meritocracia. Eles não merecem, mas eles necessitam. Você veja, hoje eu estava falando com alguns jornalistas sobre essa questão da desumanização nessa área da chamada Cracolândia. O Estado, tanto a nível estadual quanto municipal, cortaram todo o acesso à água potável. Então, essa população não tem acesso à água potável. Isso é de uma desumanidade que nem na guerra você deve ou pode negar água para o teu inimigo. Você não pode negar água. Essa é uma questão humanitária que supera a questão da guerra. Você cortar água potável, impedir o acesso à água potável a um grupo da população, isso é de um requinte de maldade, de perversidade. Porque aí vai dizer,
Não, ali não vai ter água, que é para ele sair dali. Então, por isso a gente tem chamado a população de rua também de refugiados urbanos. São verdadeiros refugiados. E nós vivemos uma crise humanitária. Então, o capitalismo, e quando eu critico o capitalismo, não quer dizer que eu esteja defendendo, como alguém diz, está criticando o capitalismo porque é comunista. Tudo aquilo que é autoritário, que é imposto, não traz igualdade e, principalmente, equidade. A cada um o que ele necessita. É diferente da justiça, que a cada um o que é dele. A equidade é a cada um, como pede o profeta Isaías, que não seja iníquo, isto é, que cada um receba o que ele necessita. Uns precisam de mais atenção, uns precisam de mais socorro, uns precisam de maior cuidado. O bonitinho que estava lá na calçada hoje, ele não vai ter o mesmo cuidado no hospital público que tem a pessoa de classe média alta no Sírio-Libanês. Mas ele pode estar necessitando mais, mas ele não tem esse acesso. Isso é vetado a ele. E nós banalizamos tudo isso. Para nós, hoje, tudo isso passa a ser normal. E aí nós sofremos dessa normose que vai nos desumanizando. E a desumanização, ela tem um poder de atração e de potencialização. Quanto mais desumano você fica, mais desumano você será. É difícil quebrar o processo de desumanização, porque entra na lógica. Nós temos uma lógica meritocrática, uma lógica neoliberal. E o que é interessante, que o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico, social e político, ele é uma epistemologia. Nós pensamos de maneira neoliberal. É uma aula, não é, Zé? Zé, dentro disso que a gente está discutindo, como é que você pensa ou pode perceber também essa ideia de meritocracia dentro disso que você estuda, né? Dessa personalização e dessa coisificação também do humano? A gente está vivendo a tal da banalidade do mal na sua plenitude, quase assim, que a gente está vivendo esse momento de ignorância tão grande, a banalidade do mal, como diz o padre Júlio, assim, está tudo banal, nós estamos assim muito próximo dela? A gente já está vivendo isso, né? E acho que isso é fundamental a gente pensar nesse processo de desumanização, porque quando a gente desumaniza, a gente coisifica. E coisa a gente pode descartar, pode matar. É por isso, por exemplo, que a juventude negra é alvo de um extermínio, porque a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente desumaniza o negro. A gente desumaniza o jovem negro. Ele é coisificado, ele é um bandido. Vamos matar logo, porque senão ele vai crescer e vai virar bandido. Ele é uma coisa. Coisa a gente descarta. Essa palavra do Papa Francisco, dos descartáveis, isso é fantástico. Infelizmente, fantástico. Porque é a realidade. Então, assim, esse processo de desumanização, a gente cria a classe dos matáveis. Por exemplo, as transexuais no Brasil. Os transexuais têm uma expectativa de vida de 35 anos. Menos da metade de alguém dito pela sociedade como alguém normal. Olha que absurdo isso. Ou seja, é uma classe matável. Um jovem negro, quando morre, por exemplo, a gente teve agora aqui no Rio de novo, 2 rapazes estavam numa moto, simplesmente 2 negros numa moto, eles são alvo da polícia. Pronto, não precisa perguntar nada. A polícia já chega atirando. Por quê? Porque o negro, o jovem negro, é matável. Se alguém mata um jovem negro, a primeira pergunta que se faz na sociedade é: ele já tinha ficha na polícia? É a primeira coisa que se pergunta. Agora a gente teve esse caso terrível das 2 meninas aqui no lixão de Gramacho, aqui perto do Jardim Gramacho.
onde eu vou estar sábado lá, junto com algumas famílias, né, com o pessoal que vive no lixão. Ou seja, esse processo de desumanização vai passando a ponto que chega lá a visão, assim, a visão é que tudo é lixo. Mistura. Mistura. Você não sabe quem é gente, quem é lixo. É um processo de desumanização total. Essas meninas, quando morrem numa ação genocida da polícia do Rio, quando o pai chega e vai pegar a menina, a primeira coisa que o policial pergunta é: você tem passagem pela polícia? Tá entendendo? O processo de desumanização é isso. Ou seja, o negro, o transexual, eles são reduzidos a coisas e como coisas podem ser descartadas. Podem matar, ninguém pergunta. Ninguém pergunta se tem família, qual é o nome. Não, eles perderam o direito de viver. Então, se morreu, morreu. Devia estar fazendo alguma coisa errada. Entendeu? A primeira reação é essa: estava fazendo alguma coisa errada. Então, a gente vê aquele caso lá, absurdo do Carrefour, né? Onde aparece, onde a enxurrada das redes sociais mas olha a ficha dele na polícia, sabe? Olha, então, assim, é justificável a morte de um negro, é justificável a morte de um transexual, é justificável um irmão em situação de rua morrer. Tá ali também, não faz diferença para a sociedade, porque a gente coisificou essas pessoas. Essas pessoas são coisas, e coisas, se perder, perdeu. Não tem valor de gente. Então isso é terrível, isso é uma afronta ao Evangelho, isso é uma afronta à humanidade. Eu acho que não precisa ser cristão para se compadecer disso, né? Não é só isso não é uma característica só da cristandade, isso é uma característica da humanidade. Isso deveria doer na gente, porque é um de nós que está morrendo. Então acho que isso é a nossa busca nisso tudo. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, uma pauta super bacana, muito emocionante também, muito importante e urgente, né, para esse momento que a gente está vivendo. Bom, estamos de volta com mais cultura geral. Padre Júlio, queria perguntar para o senhor se a gente está vivendo um momento de desesperança e por estarmos vivendo um momento de desesperança, de falta de fraternidade, pessoas como o senhor acaba recebendo títulos como o senhor recebeu agora esses dias, né? Acaba também virando exemplos, né? E que eu acho que é muito bem-vindo, mas eu acho que dentro do coração do senhor fala mais alto que o senhor queria talvez não ter tanta mídia, mas ter mais pessoas se avoluntariando nesse sentido e compadecendo com os pobres e convivendo com os pobres e trazendo os pobres um pouco de calor humano, um pouco de comida, né? Um pouco de amor, um pouco de ternura. É por aí, padre? Eu acredito que todo momento histórico tem sua dificuldade e tem suas possibilidades. Eu não vejo que esse nosso momento seja pior do que outros. O mundo já conheceu muitos momentos chamados de peste. Eu tenho lido muito nesse tempo da pandemia o que dentro da Igreja Católica as pessoas que nós chamamos de santos, por exemplo, São Carlos Borromeu, que foi arcebispo de Milão, ele morreu empesteado porque ele saiu para as ruas de Milão para socorrer os empesteados. São Luís Gonzaga, que era um jesuíta jovem, ele morreu empesteado na peste de Roma de 1590, porque ele saiu para a rua para socorrer os empesteados. Então, nós temos muitos exemplos de esperança. Nós temos muitos médicos que estão nesse momento, médicos, enfermeiros, enfermeiras, faxineiros, o pessoal da limpeza pública. Os garis não pararam. Com todo o fechamento das cidades, os garis continuaram recolhendo lixo, que até, de certa forma, aumentou nas casas e nos condomínios, porque as pessoas não saíam, tudo vinha, então o lixo doméstico aumentou. Os garis continuaram trabalhando.
Nós não olhamos o heroísmo desses varredores de rua, dos garis, não sei como... No Rio chama gari também, né? Sempre no Horizonte. E é interessante a origem dessa palavra, né? Como é que surgiu a palavra gari. Mas, enfim, eles estão aí varrendo as ruas, as pessoas dos transportes, os motoristas das ambulâncias, os faxineiros dos hospitais, o pessoal de lavanderia de hospital, que está lavando roupas, as pessoas que cuidam dos asilos. Então, nós temos uma multidão de heróis nesse momento, de pessoas que nós tínhamos que nos reverenciar, porque estão sendo extremamente corajosas, cuidando de tantas pessoas. Mesmo você vê na tua área da comunicação, a comunicação não parou. Ela continuou à distância, mas os jornalistas tiveram que ir para a porta de hospitais, tiveram que ir cobrir determinadas coisas. Os bombeiros, todas as áreas de segurança, com seus erros e os seus acertos, mas estão pelas ruas. Quantas pessoas desses grupos têm ficado doentes, têm ficado infectados? Então, acredito que a força da esperança, nesse momento, ela é maior, ela é muito forte, e nós só não sucumbimos porque tem gente que está cozinhando para os outros, tem pessoas que estão tratando de assuntos, tem cientistas que estão estudando qual a vacina que vai ser mais eficiente, tem os heróis que se apresentaram como voluntários para receber a vacina ou o placebo, para serem da fase 1, da fase 2, da fase 3 das pesquisas. Então, é muita gente, não é? É muita gente que está espalhada por aí, os que continuaram trabalhando nas comunicações, na telefonia, no concerto, mesmo durante o fechamento maior da pandemia, se faltou energia elétrica, era preciso que o pessoal da manutenção da energia elétrica viesse, os bombeiros, agora com os temporais, as árvores que caíram, o pessoal que tem que ir lá recolher, arrumar, os guardas de trânsito, os que estão mantendo os semáforos ou os faróis, depende do lugar que a gente está, tem o nome. Mas eu acredito assim, tem muito mais gente mantendo heroicamente uma estrutura de vida. Os padeiros que estão fazendo pão, os entregadores de comida, os caminhoneiros que continuaram transportando alimentos, combustível. Então, embora nós tenhamos um desgoverno, nós temos uma estrutura que não dá para ser destruída. E tem muita gente fazendo as coisas com amor, fazendo as coisas com coragem, mal pagos. Você veja, por exemplo, os funcionários do sistema bancário, que são extremamente explorados, que ficaram com uma paciência enorme, tendo que atender multidões nas portas das caixas econômica federal, sendo que o governo não repôs os funcionários, não deu apoio para essas pessoas. Quanta gente está trabalhando para manter medicação nos hospitais, para manter os hospitais limpos. Desculpa, eu falei tanta coisa, porque me vem na cabeça tanta gente. Então, acho que nós vemos um momento difícil, mas que ele não é pior, porque tem muita gente lutando e muitos passando necessidade. Hoje eu vi os que varrem a rua aqui da minha casa, porque hoje tem feira livre aqui na porta. E toda quinta-feira eu arranjo uma cesta, uma coisa para eles levarem. Se você vê a alegria deles, eles não tinham onde guardar a vassoura, eles guardam aqui na porta da minha casa. Ninguém deixa eles pegarem água em dias de calor. Então, tem muito. Os feirantes não pararam. Esses dos chamados de serviços essenciais, os funcionários de supermercados, os repositores, os caixas de supermercado. Então, muita gente. Muitas vezes essa estrutura, ela é uma estrutura injusta, mas é uma estrutura que, dentro desse sistema iníquo, mantém ainda a vida. Eu não gosto de omitir ninguém,
por exemplo, uns heróis desse momento, os entregadores, que passam fome carregando comida para os outros, que ficam tão cansados que dormem na calçada. Você está falando, deixa eu fazer um recorde. Outro dia eu vi um entregador comendo, ele desceu da moto, sentou aqui em Belo Horizonte, abriu uma marmita. Olha que paradoxo, abriu uma marmita que ele fez em casa. Estava comendo a marmita. Eu parei, sentei com ele para conversar. Aí recebeu uma chamada, fecha a marmita, coloca dentro do coisa e vai entregar a marmita. Isso é de uma, sabe, fica sem palavra, porque é o que o senhor acabou de falar. Ele carregando comida, tem que levar a comida dele e não tem tempo para comer, tem que sentar na rua e não tem tempo nem de comer sentado na rua. Por isso que nós apoiamos muito a manifestação dos motoqueiros aqui, dos entregadores em São Paulo, que são extremamente explorados. E uma coisa que me chama muita atenção, que com tudo isso, nós tivemos durante a pandemia gente superfaturando o respirador, falsificando álcool em gel, desviando dinheiro da saúde. Quantos desses governadores tiraram dinheiro da pesquisa? Quanto que o nosso Instituto Butantan foi maltratado, porque diz que aqui não tinha pesquisa? A Fiocruz, quanto que as nossas universidades foram sucateadas? Então, nós vivemos um conflito. Eu acho que essa é a palavra para nós. E essa é a palavra que Jesus nos traz no Natal. É o conflito. Não ter medo do conflito. E nós temos que enfrentar o conflito. Estar do lado dos pobres é conflito. Jesus veio para o lado dos pobres, se fez pobre para caminhar com os pobres, acabou pregado na cruz. Abandonado, traído e sozinho, e como nos fala Marcos, fracassado. Então, nós temos que trabalhar, acho que com essa dimensão. O Papa Francisco usou uma imagem agora na Fratelli Tutti, que é uma imagem, eu não lembro qual é o filósofo que usa muito, talvez você saiba, mas o Papa Francisco usou a imagem do poliedro. Não é nem o triângulo, nem o círculo, é o poliedro, que tem muitas faces. A realidade é assim, ela é poliédrica, ela tem muitas faces. E o que o Papa Francisco coloca? Que nenhuma face tem que se sobrepor à outra. Mas as religiões têm que conversar. As culturas têm que se conversar e se respeitar. Os diferentes têm que conviver, sem que ninguém se imponha. Então, essa diversidade, essa diferença, para não sermos misóginos nem homofóbicos, para sermos humanos e conversarmos com todas as diferenças. E quando nós falamos, eu gostei muito que você lembrou isso, como pastor, nenhuma dimensão é privativa dos religiosos. A solidariedade não é privativa dos cristãos, como a compaixão não é privativa dos budistas. Essas dimensões, como compaixão, misericórdia, solidariedade, elas são dimensões humanas, porque os ateus também são solidários, também são amigos, também são próximos, porque a gente, ateu não quer nada, não quer solidariedade, e hoje eu vejo que aqueles que se dizem ateus são muito religiosos. Até vou falar uma coisa bem chata aqui, não sei se alguns vão ficar perturbados de eu falar isso, mas vocês já assistiram o especial de Natal da Porta dos Fundos? Excelente. Eu achei demais. Não. Eu achei fantástico. Eu estou com tanta coisa, mas eu vou ver assim que acabar aqui, eu vou assistir. Porque tem o hashtag não assista. E eu pus assim, hashtag não assista, mas eu assisti. E é incrível o que o Jesus fala no final da apresentação, e ele diz, porque é mais do que o humor, ele é de crítica política, e uma crítica muito contundente. E no final é interessante que Jesus fala: vocês querem que eu volte? Eu voltei travesti, vocês me mataram. Eu voltei negro, vocês me mataram. Eu voltei trans, vocês me mataram. Agora vocês querem que eu volte?
E eu acho interessantíssimo que o Fábio Porchat fala, como Jesus fala, se eu voltar vai ser ruim para tu, hein? É verdade. É ótimo. Se eu voltar vai ser ruim para tu. Especial foi então, ótimo. é tão interessante, porque nós estamos vivendo uma visão fundamentalista que nós não somos capazes de perceber, e eu percebi naquele especial deles, uma humanização da fé. E eles se dizem ateus. Eles se consideram ateus. Agora, eles são ateus do Deus do qual eu também sou ateu. Do qual nós somos. Pois é, eu não quero um Deus que seja vingativo, um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que fica me vigiando para me castigar. O Deus que eu acredito é o Deus revelado em Jesus, e revelado em Jesus de Nazaré. Um Deus misericordioso, compassivo, um Deus que é um pai misericordioso que acolhe o filho sem nenhuma lógica. A lógica do amor de Deus é o exagero. Zé, vou pegar a fala do padre Júlio para a gente ir para a parte final do programa. Nós vamos para o conflito? Tem que ir, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. E eu gosto muito de uma fala do Frei Beto que diz: guardemos o pessimismo para dias melhores. É. Não dá para ser. A gente tem que ir para cima desses caras, porque os caras estão tirando tudo. Estão matando gente. Não é, José, e o conflito não é ser violento nem atacar. O conflito é a gente ser fiel. Ser fiel. E não abrirmos mão de que nós assumimos o amor, a fraqueza, o vulnerável, e nós não queremos ganhar. Eu não quero ganhar nada e não quero ter poder nenhum. Eu gosto muito, por isso eu gosto muito dos zapatistas, e gosto muito quando Darcy Ribeiro diz: as minhas derrotas são as minhas vitórias. São as minhas vitórias. E uma coisa que é interessante é porque esse é o jogo que eles não sabem. O jogo do afeto, do amor. Se a gente quiser jogar pelo jogo deles, da violência, do ódio, a gente vai perder primeiro, porque esse é o jogo deles. E você sabe, Zé, você leu a Fratelli Tutti, essa última encíclica? O Papa Francisco diz uma coisa muito interessante. Ele diz: perdoar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente responde com amor, ele não sabe o que fazer porque ele não sabe amar. É aí que a gente desestabiliza o sistema, enchendo o sistema de amor. Porque aí dá bug no sistema, porque o sistema operacional deles não suporta esse vírus do amor. E a questão do perdão que o Francisco também coloca, e eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que sempre vinha na minha cabeça. As pessoas vêm na comunidade e falam: ah, padre, eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Eu falei: não, você não esquece, porque você não está nem com amnésia, nem com Alzheimer. Perdoar é lembrar e não fazer igual. Sim. O que é o Holocausto tem perdão? O Holocausto não tem perdão. Não tem perdão. O perdão do Holocausto, nesse momento histórico, é não oprimir os palestinos. Sim, exatamente. O povo, o governo de Israel não pode oprimir os palestinos, não pode destruir os palestinos, não pode bombardear a faixa de Gaza, não pode destruir o povo palestino. Então, o perdão é você não usar contra o outro a mesma arma que ele usa contra você. Então, nessa dimensão, o perdão é muito difícil, mas muito humanizador e muito transformador. E essa visão do Papa Francisco me pegou assim muito forte, porque era uma coisa que vinha na minha cabeça muito isso. Perdoar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Então, não é passividade. Não é. É uma luta de uma atividade muito forte. E nós temos, você citou o Bonhoeffer e tantos outros que lutaram e que, como você perguntou, nós vamos para o conflito? Não, nós já estamos no conflito. O que nós não podemos é negar o conflito. Exatamente. E não jogar com as armas deles. Exatamente. Se a gente quiser lutarmos desarmados. Exatamente.
E aí é o perdão, é o amor. Porque isso também desarma eles. E eu, Eles não sabem. essa fala foi muito interessante, Padre Júlio, do Papa Francisco, porque enquanto o senhor estava falando, eu lembrei aqui de uma cena interessante de perdoar o tirano, é tirar dele a tirania, quando Jesus fala para Pilatos. Ali ele perdoa o tirano, e o tirano ficou sem saber o que fazer. Então é muito característico, metafórico isso, né? Até arrepio aqui. Ô Zé, deixa uma mensagem de final de ano para essa turma aí, uma mensagem de Natal, de Ano Novo, que a gente vai precisar de muita coisa. 2021 também não vai ser fácil, né? Não, não vai. Mas eu sempre digo que eu gosto do Natal, que o Natal para mim é uma subversão total da história, né? É um menino pobre, uma mãe solteira, revolucionando o mundo. As testemunhas são a ralé da sociedade, né? Aí depois, na cena do presépio, que historicamente acontece depois, mas vem uns camaradas lá do Oriente, que nem da mesma religião são, né? E voltam para a religião deles, normal. Ou seja, é uma coisa que bagunça geral. O Natal é uma coisa que subverte toda a lógica E você não do falou do poder. pai, que nem E o sabia pai que... Então, assim, é uma lógica subversiva a lógica do Natal. Ela vai totalmente contra a lógica do poder. Ela vai totalmente contra qualquer lógica que a gente entenda como a lógica dos poderosos. É o pobre. É dos pobres que vem a revolução. É dali que vem a. Eu estou muito feliz aqui agora. Eu vim morar no Rio, perto da Lapa, onde eu quero começar o trabalho da comunidade e também voltado para o pessoal em situação de rua, que aqui está enorme, aqui na região da Lapa, da Glória, aqui no Rio. E aqui agora foi instaurado, fizeram um presépio, né, um padre, o padre Wanderson daqui, que inclusive sofreu perseguição da ala mais fundamentalista da Igreja Católica, e ele fez um presépio maravilhoso, onde José e Maria são negros, onde os anjos são indígenas, né? Então, assim, é realmente essa subversão que eu encaro o Natal. É essa chamada de todos os descartados, de todos os excluídos, chamado para o centro das atenções. Olha, vamos aqui e vamos mudar essa história. Eu sempre acredito que dá para mudar. Eu sempre acredito que dá para mudar. E eu vivo para isso. E acho que a gente está aqui para isso. E já me despedindo, é uma honra estar aqui com o Padre Júlio, que para mim é uma referência. A gente já esteve junto em algumas situações aí em São Paulo, principalmente com a comunidade LGBTQI+, mas é muito bom a gente estar junto e saber que a gente está ao lado de gente que decidiu se parecer com Jesus. É só isso. Isso basta. Isso faz a gente estar feliz. E é exatamente isso. A gente não está aqui para ganhar. A gente está aqui para ser fiel ao nosso chamado. E vamos em frente. Padre Júlio, deixa uma mensagem para a turma toda que vai nos ouvir. Não precisa ter pressa, viu? Só pode falar à vontade, igual o Zé Barbosa falou. Então, só fica à vontade para deixar essa mensagem. E no final, eu tenho uma frase do Daci aqui, que o senhor citou ele, e aí já mexe também com já pensei aqui. O que eu queria dizer que quando nós nos encontramos na defesa da comunidade LGBTQIA+, rendeu, hein? Rendeu. Mas rendeu, né? Mas vamos estar sempre na defesa das nossas irmãs, dos nossos irmãos, e que essa subversão, esse conflito que já está presente na história, seja vivido por nós com serenidade, com discernimento. Não significa de usarmos os mesmos conceitos violentos que usam contra nós, mas de nós sermos firmes. Não significa sermos palha jogada no vento, mas significa termos raiz, radicalidade. Radicalidade no amor, radicalidade no seguimento de Jesus, radicalidade no serviço aos pobres, aos fracos e pequenos. Que o nosso Natal seja assim. Descubra Jesus nas ruas de Belo Horizonte. Descubra Jesus
nos Arcos da Lapa. Descubra Jesus lá onde a Irmã Dulce dos Pobres andava, em Salvador, na Bahia. Descubra Jesus em Porto Alegre, em Fortaleza e Natal. Descubra onde está Jesus nascendo, aqui em São Paulo. O presépio da Casa de Oração do Povo da Rua é uma maloca. E é uma maloca que tem tudo lá que os maloqueiros têm. Tem o fogãozinho, tem o cachorrinho, tem até uma trans e uma travesti. Tem a Maria, que é uma mulher da rua, e o José, que é um desempregado que está morando na rua também. Então, que nós sejamos capazes de perceber esse Deus que incomoda. Deus não traz a sua palavra para ser uma almofadinha para a gente encostar, mas é uma palavra que nos desinstala. Ter um Feliz Natal é ter um feliz conflito, um feliz questionamento, uma feliz, eu gostei da sua palavra, subversão, uma feliz inversão. Deus se faz pequeno, tão pequenino, que, como diz o Leonardo Boff, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser menino. É verdade. Gente, para encerrar, eu queria dizer aqui a frase do Darcy, que o padre Júlio lembrou ali, e ele tem um recorte dele que ele fala: professor, todas as lutas que eu travei, eu perdi. Eu tentei cuidar dos pobres, não teve jeito. Melhorar a educação, não teve jeito. Cuidar dos indígenas, não teve jeito. E tantas outras lutas, eu perdi em todas. Mas eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Exato. Então, eu acho que essa é a frase mais célebre para o Natal e para aquilo que a gente se propõe. E eu falo para vocês dois. Cultura Geral nasce há 5 anos e meio atrás com essa proposta. E pautas como essa, entrevistas como essa, é a realização desse projeto. Muito obrigado a vocês dois, viu? Eu fico muito feliz e emocionado. Obrigado, viu, Padre Júlio? Bom Natal, força e coragem. Tamo Obrigado, junto. Zé. Tamo Tudo de junto. bom para vocês. Feliz Natal para todos. Um grande abraço. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de 30% para transferência. Inscreva-se. unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.